Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, o apóstolo Paulo escreve: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito que Paulo destaca em sua carta aos Gálatas. Domínio próprio muitas vezes é entendido apenas como uma disciplina pessoal ou uma capacidade humana de resistir às tentações. No entanto, o domínio próprio não é fruto da força de vontade natural do homem, mas é da obra do Espírito Santo que surge o domínio próprio como uma atuação da graça de Deus em nós pela fé em Cristo Jesus. Embora o Espírito Santo se utilize de nossa razão e capacidade de se organizar, controlar e decidir, o verdadeiro domínio próprio não é o controle que nós exercemos quando resistimos ao mal, pois a nossa natureza é pecadora e ela é naturalmente tendenciosa ao mal. Assim sendo, o domínio próprio é o controle que o Espírito de Deus exerce sobre nós. É o Espírito que, ao habitar em nós, pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, nos liberta das cadeias do pecado e nos capacita a dizer não às paixões desordenadas da nossa carne. Lutero lembra que, por natureza, o ser humano está escravizado ao pecado. Ele é incapaz de se salvar e de controlar plenamente seus desejos e inclinações. Somente pela ação divina operada em Cristo na cruz é que temos perdão dos pecados, salvação e vida eterna. Assim também, como salvos, somente o Espírito Santo, por meio do Evangelho, pode produzir em nós a verdadeira liberdade para viver de maneira sóbria e voltada ao amor de Deus e amor ao próximo. É nesse solo fértil da graça que o domínio próprio, um dos frutos do Espírito, floresce na vida do crente. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista o domínio próprio como o último fruto do Espírito, mas isso não significa que seja o menos importante. Pelo contrário, pode-se argumentar que ele é a coroação dos frutos. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão só podem ser vividos plenamente quando o nosso eu pecaminoso é submetido ao governo do Espírito Santo. O domínio próprio, portanto, não é um legalismo que impõe regras externas, mas é uma expressão da nova vida em Cristo Jesus. A vida cristã não é guiada pela carne, mas pelo Espírito que habita no crente. Ele, o Espírito Santo, é quem nos concede resistência contra as paixões que nos afastam de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá coragem para escolher aquilo que serve ao próximo e aquilo que glorifica ao Senhor. Por isso, o caminho para o domínio próprio não é a autodisciplina isolada, mas é a dependência radical do Espírito Santo. E este caminho está na palavra de Deus, na oração sincera e confiante, na participação da ceia do Senhor e na vivência do santo batismo. Ali o Espírito Santo nos fortalece e nos transforma. Ele nos ilumina para que possamos entender nossas fraquezas, nos desviar assim do caminho do mal. É o Espírito Santo quem capacita a viver uma vida que agrada a Deus, não por obrigação ou por medo, mas por um coração grato e regenerado. Praticar o domínio próprio significa viver diariamente no arrependimento e na fé. Não é obra acabada, mas é o fruto que amadurece na medida que permanecemos na palavra e nos sacramentos. Quando falhamos, nós podemos correr para a cruz, onde Cristo já venceu as nossas fraquezas. Ali recebemos o perdão e o nosso vigor para continuar a nossa luta.
Que possamos, portanto, buscar no Espírito Santo a força para viver com sobriedade e equilíbrio, lembrando que o domínio próprio não é fim em si mesmo, mas é um instrumento para amar a Deus e ao próximo. Assim, a nossa vida se torna testemunha da liberdade e da graça que recebemos em Cristo. O domínio próprio não é o nosso triunfo, mas é o triunfo da graça de Deus em nós.